A HBO não vai só refazer Harry Potter, ela vai destruir a imagem de par temático que você tem da franquia. E tecnicamente isso é a melhor coisa que poderia acontecer. Vamos falar sobre por que o cinema viciou a gente numa magia limpa demais e como a TV vai sujar esse mundo? Fala, galera do bem, e é isso. Hoje a gente precisa ter uma conversa assim muito franca, muito séria e sem filtro de nostalgia a respeito de uma das maiores apostas da história da televisão. O remake de Harry Potter anunciado pela HBO. A reação imediata da internet, ela oscila entre o ceticismo puro e a pergunta inevitável: pra que raios refazer um trem que já foi tão bem feito? Mas quando a gente olha para essa produção com olhos de quem dirige, de quem pensa a linguagem audiovisual, a resposta fica muito clara. A grande ironia de Harry Potter no cinema é que no momento em que ele tentou ser monumental, ele acabou se transformando em refém de uma estética de vitrine. Os 8 filmes originais, eles são, em resumo, um espetáculo visual que opera debaixo da lógica de um parque temático. Tudo é meticulosamente planejado para o encantamento imediato, para o enquadramento bonito, para o brilho nos olhos. E o que a HBO propõe com essa nova série não é só uma repetição da história para uma nova geração, mas o fim definitivo desse espetáculo higienizado. Para um diretor, o verdadeiro desafio aqui não é refazer o que o Chris Columbus construiu com aquele tom fabuloso ou o que o David Yates poliu nos capítulos finais. É o que a gente chama na direção de arte de realismo tátil. Um lance que o cinema de 2 horas, né, que é escravo de um ritmo frenético de montagem, ele precisou sacrificar em favor da síntese narrativa. A sujeira que eu tô falando, galera, não é a sujeira de sujeira literal, não. É a textura da realidade. No ecossistema do streaming, a HBO tem o luxo do tempo para trocar o simples deslumbramento visual pela imersão atmosférica. Hogwarts não precisa mais ser só aquele castelo gótico imponente, iluminado por uma tonelada de luzes mágicas de estúdio e tal. Ele precisa ser retratado como uma estrutura milenar fria, úmida, claustrofóbica, exatamente como ele é. Ali, os séculos de magia e de isolamento deixaram marcas profundas de desgaste em cada parede. Isso precisa ser mostrado de alguma forma. Na prática da direção de cena, a gente precisa ver o limo acumulado nas pedras seculares, o desfiado do tecido naqueles uniformes dos alunos menos abastados, os Weasleys, por exemplo, né? Aquele mofo nas estantes da biblioteca, uma iluminação naturalista que não favorece o mágico, mas que expõe o humano. Enfim, se os filmes da Warner nos anos 2000 eram sobre o brilho pirotécnico das varinhas e os efeitos visuais de ponta daquela época, a série precisa ser sobre o custo social de se viver numa comunidade isolada, paranoica, elitista e profundamente estratificada. Quando um showrunner tem 10 horas de tela por temporada para trabalhar um único livro, ele não precisa correr desesperadamente para a próxima cena de ação ou para o próximo duelo dramático. Ele pode se dar ao luxo de filmar o silêncio pesado de um corredor de pedra quando anoitece, com uma câmera lenta, estática, explorando a penumbra de um castelo que parece esconder segredos antigos que a computação gráfica dos anos 2000 jamais conseguiria sonhar, tanto por limitações de tempo quanto por limitação técnica. E essa mudança de paradigma, galera, é na verdade uma resposta direta à maturidade do espectador contemporâneo. O público de hoje, que é o mesmo público que discutiu com a gente a política tributária de Aragorn, o cinismo maquiavélico de George Martin em Game of Thrones, tem link aqui para vocês, não aceita mais a magia operando como um deus ex machina conveniente para salvar os protagonistas no último segundo. A série tem a obrigação técnica de explorar a feitiçaria não como um truque visual, mas como uma força da natureza que cobra um preço físico e psicológico de quem está ali manipulando aquela bagaça toda. No cinema, a magia era um efeito especial. Na televisão, ela precisa se tornar uma linguagem. E isso abre um espaço preciso para a gente discutir tudo aquilo que os filmes deliberadamente ignoravam ou varriam para debaixo do tapete, só para caber na classificação indicativa. Ou seja, a burocracia kafkiana e a corrupta, né, do Ministério da Magia, o preconceito sistêmico dos puros sangue que beira uma análise sociológica de classe e até a negligência criminosa, né, de figuras paternalistas como o Alvo Dumbledore, tudo tem que vir à tona agora. A série não deve ser para crianças, mas sobre a perda dolorosa da infância num mundo que está desmoronando debaixo do peso das próprias tradições falhas. E além disso, entra em jogo o conceito crucial de geografia narrativa. No cinema, os cenários eles funcionavam como ponto de passagem funcional para a trama avançar. A sala precisa, o salão principal, o caldeirão furado. Na série, cada sala de aula, cada ruína, cada canto escuro da floresta proibida precisa carregar uma assinatura de direção que reflita exatamente o estado emocional e psicológico daqueles personagens naquele exato momento. Faz um exercício de direção aí comigo. Imagina a diferença entre filmar a sequência do torneio Tribruxo, lá no Cálice de Fogo, com um evento esportivo de grande escala, né, com planos gerais abertos, aquela música triunfal do jeitinho que o cinema fez, só que fazendo isso debaixo da ótica de um thriller de sobrevivência visceral. Pensa numa câmera na mão, com lentes fechadas, colada no suor, na respiração descompensada, no pânico real daqueles
adolescentes de 14 anos sendo caçados por monstros no labirinto escuro e tal. A diferença de linguagem, galera, é brutal. O fim do espetáculo é, em última análise, a transição do olhar do turista para o olhar do residente. O público moderno, ele não quer mais ser levado para um piquenique em Hogwarts, ele quer sentir que ele pertence àquela resistência, experimentando a ansiedade, os riscos, os desvios morais que essa jornada implica, enfim. O design de som, por exemplo, ele tem que deixar de focar só nos temas orquestrais épicos para dar espaço para o rangido das portas pesadas, para o eco dos passos naqueles corredores, para o vento cortante ali nas torres do castelo, enfim. E o que eu estou querendo dizer, galera, é que todo esse ceticismo que a gente sente em relação a esse remake não deve ser descartado, mas sim canalizado por uma exigência técnica rigorosa. A HBO ela não pode entregar pra gente só uma versão em Ultra HD ou com efeitos visuais atualizados dos filmes antigos. Ela precisa entregar uma versão desconstruída. A magia ela se torna infinitamente mais fascinante quando deixa de ser um cartão postal fofinho e passa a ser uma ferramenta áspera de sobrevivência num mundo que, visual e moralmente, parece que está sempre no crepúsculo. O menino que sobreviveu, ele precisa de um ecossistema que pareça que pode dar um falecimento para ele a qualquer momento, sabe? Sem a proteção suave do filtro de nostalgia que cegou a gente voluntariamente por 2 décadas. E é exatamente aqui que o Papo no Set se posiciona nesse debate. A gente não está nem um pouco interessado em saber quem vai ser a nova cara do Harry, da Hermione, do Ron. O que interessa é saber se essa nova direção de cena vai ter a coragem técnica de expor a verdadeira alma e as verdadeiras feridas dessa história toda. Para você, o cinema entregou a versão definitiva dessa franquia ou a televisão finalmente vai ter o tempo necessário para fazer justiça à complexidade aí do mundo bruxo? Deixa a tua análise aqui nos comentários, porque essa discussão sobre linguagem e direção ela ainda vai muito longe. Não esquece aí de socar o botão de gostei, se inscrever no canal para não perder nossas análises de cinema e de streaming, considera se tornar membro do canal para receber conteúdos exclusivos e a gente se vê no próximo set.